Boa noite, igreja. Eu acho que pode ser um pouquinho melhor, não pode não? Boa noite, igreja. Aí, Deus te abençoe. Que alegria ter você conosco nessa noite, a fim de que juntos nós possamos buscar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo e que alegria poder matar a saudade de alguns irmãos, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou filho, eu sou cria desta igreja. Hoje, atualmente, eu estou em Varginha, pastoreando a nossa igreja lá, e para nós tem sido uma alegria, um privilégio poder desenvolver esse trabalho, e de antemão eu gostaria de agradecer ao conselho por toda a oração, mas também eu gostaria de agradecer à igreja, porque tudo que está acontecendo em Varginha, irmãos, não é graças a mim, eu sou apenas um instrumento, mas tudo que tem acontecido lá é graças às orações de vocês. Então eu queria louvar a Deus pela vida de vocês, eu sei que vocês sempre cuidam de mim, da minha esposa, em oração, então eu queria louvar a Deus, obrigado, tá? Por tudo que vocês têm feito por mim, pela Bruna, pela IPI Varginha, tragam um abraço dos irmãos que também estão lá, e para nós é uma alegria poder estar com vocês nessa noite, partilhando um pouquinho do Evangelho, tá bom? Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar algo com você, e a título de introdução, eu gostaria de te dizer que nós estamos vivendo a era da inovação tecnológica. Né? Prova disso é o João Otávio. Que saudade que eu estava de falar de João Otávio no púlpito, João. Nossa, que bênção quer falar isso. Hoje nós estamos vivendo na era da inovação tecnológica. A gente tem visto, né, o quanto tem bombado no Instagram aquilo que nós chamamos de Reels, de Stories, aquilo que é um videozinho de 30 segundos e você começa a consumir aquilo. E aí o que nós estamos aprendendo é que esses vídeos, eles acabam viralizando de certa forma, devido à sua autenticidade, devido à sua originalidade. E aí então, hoje nós vivemos na época daquilo que nós chamamos de tendência, ou para os mais novos, hype. Então a gente sempre faz esse contraponto de tendência e de hype. E aí eu estava refletindo um pouquinho, eu não sou tão velho assim, mas eu estava tentando relembrar algumas coisas que eram tendência na minha adolescência. E aí eu trouxe aqui, para vocês terem uma noção, não dá risada, porque eu sei que a maioria estava nesse período, tá? Então, ali, meados dos anos 2000, nós tínhamos o que ali? Nokia 1100. Não levante a mão se você já teve, senão você vai entregar a tua idade. Né? A gente tinha ali também disco. Nós tínhamos ali Orkut. Que saudade da comunidade do Orkut, né? Tinha lá os Budipunk, você jogava os joguinhos, tinha aquele monte de coisa, a época do MSN, né, que às vezes você deixava a pessoa falando sozinha, aí a tela tremia, porque você não tinha respondido a pessoa, né, a época do bichinho virtual, que delícia, né, que você ficava ali o dia inteirinho alimentando um bichinho virtual, você não podia deixar ele morrer. Depois teve a época do PlayStation 2, você ia na feira, comprava 3 joguinhos por R$10, e aí então, por último, nós temos aqui o boom da época, né, que foi o Justin Bieber, né, e aí aquele cabelinho de lado, né, João? Aquelas calças coloridas, aquelas coisas tudo atrapalhado. E aí isso foi em meados de 2000, 2005, 2008, e aí isso então era o hype, era a tendência da época. Mas se nós olharmos hoje, 2025, qual que é a tendência de hoje? Qual que é o hype de hoje? Certo ou errado? A gente foi no mercado, já comeu, João, morango do amor? Tá querendo, mas não vai, né, João? A febre que está agora é o bendito do morango do amor. Todo lugar que você vai, vende esse bendito desse morango do amor. A gente foi no mercado lá ontem comprar o café da manhã para o nosso culto de hoje. A moça chegou para reabastecer a estufa, ela colocou um monte, na hora que ela saiu, foi com a nuvem de gente, assim, ó, para poder pegar os morangos do amor. Então, hoje, o que está em alta é o morango do amor. Se você já comeu, espero que você tenha gostado. Eu não gostei muito, não, achei muito doce, mas a Bruna gostou. Depois, na verdade, um pouquinho antes, o que estava em tendência, e está até um pouquinho hoje, né, Fábio? É andar de bicicleta. Vamos fazer um pedal? Só que aí eu fiz questão de pegar a bicicleta da minha época, tá? Monarca. E aí, então, o hype e a tendência da época era o quê? Vamos andar de bicicleta, vamos pedalar. Você anda lá seus 10, 15 km, para num posto ali, toma um café e está tudo certo.
E aí agora, por último, o que está na tendência, o que está no hype é a caminhada. Eu não sei como que está aqui em Machado, mas lá em Varginha está uma febre. Você acorda às 5 horas da manhã, o povo já está que nem louco correndo na rua. É 10, 11 horas da noite, o povo está tudo correndo na rua. Então percebe que quando nós falamos sobre tendência, quando nós falamos sobre hype, a conclusão que eu e você chegamos é que a sociedade, ela muda constantemente, semana após semana. Você entra no seu Instagram hoje, é um vídeo novo. Você entra amanhã, já é outro vídeo novo que está em alta. E aí então, diante disso, com o avanço da internet, as músicas virais, elas começam a surgir. E aí qual que é o grande problema disso tudo? Que em meio a tantas coisas que estão acontecendo, eu e você, nós somos tentados a olhar para vários modelos e trazer aquilo para as nossas vidas como se aquilo fosse o nosso estilo de vida. É nesse turbilhão de informação que eu e você, nós somos tentados a viver conforme a pessoa do Instagram, a andar de acordo com o hype, a andar de acordo com a tendência. Mas o que eu queria compartilhar com você nessa noite é que, independentemente do quanto a sociedade mude, qual seja a trend da semana, a música ou o vídeo, sempre existirá um modelo a ser seguido. Se o nosso desejo é permanecer em Jesus, nós precisamos andar como Ele andou. 1 João capítulo 2, verso de número 6, o texto vai dizer: quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Quando nós olhamos para a palavra, o que nós vamos descobrir é que eu e você, nós somos predestinados, não para seguir a tendência, não para seguir o hype, mas eu e você, nós somos predestinados para ser a imagem e a semelhança de quem? De Deus. Gênesis capítulo 1, verso número 26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então perceba que quando nós olhamos à luz da palavra, tudo que acontece no mundo hoje não pode definir quem nós somos, porque nós já temos um molde, nós já temos um modelo a ser seguido, e esse modelo se chama Jesus Cristo. E aí então hoje eu queria conversar com você de uma forma breve. A gente vai falar um pouquinho sobre nada antes da presença. Durante esse bate-papo que nós teremos aqui nessa noite, eu gostaria que você depositasse as suas expectativas em Deus, em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele tem uma palavra especial para mim e para você nessa noite. E aí quando nós olhamos para Jesus, nós podemos aprender muitas coisas com Ele. Quando você lê as Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, você vai aprender a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Você vai dirigir as suas finanças com excelência, você vai aprender a cuidar dos seus filhos. Perceba, a Bíblia vai falar sobre tudo. Mas nessa noite, eu gostaria de te convidar para que nós olhássemos para uma área em específica que Jesus desenvolveu ao longo da sua vida. Nós vamos ver nessa noite o quanto Jesus valorizava o seu tempo de oração com Deus. Olha esse texto de Lucas 22, 39. E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Eu até sublinhei aí para você a palavra costume. E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. O que é hábito? O que é costume que o texto está dizendo para nós? Costume ou hábito é algo que nós fazemos repetidas vezes com frequência. E aí o que nós precisamos compreender? Que eu e você desenvolvemos hábitos bons, mas também nós desenvolvemos hábitos ruins. E o que nós vamos aprender aqui nessa noite é que nós precisamos revisar muitos dos nossos hábitos. Muitos hábitos precisam ser tirados para que novos hábitos possam fazer parte da minha e da sua história. E um dos hábitos, do costume que Jesus tinha, era o hábito do quê? De priorizar a presença de Deus. Era de buscar a Deus em oração. E a pergunta para mim, para você nessa noite é: o que move a nossa vida? Qual é a razão da nossa existência? O que é mais importante para você hoje? E aí alguns vão responder: bom, pastor, para mim o mais importante é o trabalho.
Para mim, o mais importante é a casa, é a família, é o dinheiro. Pastor, os meus filhos, é tudo para mim. Só que, quando nós respondemos essas perguntas, as respostas dessas perguntas vão revelar o que é prioridade na minha e na sua vida. Se a sua resposta for a casa, o que vai ser prioridade para você é a sua casa. Se a sua resposta for filhos, a sua prioridade vai ser os seus filhos. E aí o que eu queria construir com você nessa noite? Que prioridade não é apenas uma lista que eu e você criamos, daquilo que eu determino ser importante para mim. Não, prioridade não é sobre isso. Prioridade é como eu vou dirigir a minha vida para as coisas que são importantes. Prioridade não é uma lista de tarefas. Prioridade é como eu dirijo, é como eu conduzo a minha vida para as coisas que são importantes. Sabe por quê? Você está aqui nessa noite, às vezes você pode até dizer que você ama Deus de certa forma. Você pode até dizer, pastor, Deus é tudo para mim. Deus é importante para mim. Mas se você não tem tempo para Ele, a verdade é que você não ama. Você pode até pensar, pastor, Deus é tudo para mim. Mas se você não gasta tempo com Ele, no seu quarto, orando, lendo a palavra de Deus, você está vivendo uma vida de ilusão. Perceba, então, prioridade é sobre isso. É sobre nós compreendermos quem Deus é para nós. E aí algumas pessoas vão dizer, pastor, é claro que eu amo a Deus. Eu venho no culto todo domingo. Eu vou na célula toda semana. E aí eu queria fazer uma conta básica com você. Vamos pegar aqui um crente raiz, que não falta um culto, para estar chovendo canivete que ele vem. Ele não perde uma célula. E aí vamos compreender que tanto o culto quanto a célula tem a duração de 1h30. E vamos pegar ali 30 dias, que é um mês. 30 dias vezes 24, que é o que nós temos num dia, nós temos um total de 720 horas. Se você vier no culto todo domingo, se você for na célula toda semana, sabe quanto tempo você vai investir para Deus? Uma média de 12 horas por mês. O mês tem 720. Se você vier no culto todo domingo, se você for na célula toda semana, somando isso no mês dá 12 horas. E a pergunta que eu te faço, tá bom? De 720 horas, nós oferecermos a Deus somente 12? A questão, irmãos, é que nós estamos trazendo para as nossas vidas uma das frases que está matando a nossa geração. E que frase é essa? Pastor, mas eu estou sem tempo. Pastor, eu estou atarefado demais. Não dá tempo de buscar a Deus. E aí eu só queria te lembrar como que era a rotina de Jesus. Jesus também, ele era um homem muito atarefado. Ele não dormia direito, ele não comia direito, ele não descansava direito. Ao sequer ele tinha tempo para fazer uma refeição. Mas no meio de tudo isso, a prioridade de Jesus era buscar a presença de Deus. E aí eu queria compartilhar com você nessa noite, eu queria desconstruir um castelinho de areia, porque muitas pessoas falam, pastor, quando eu tiver tempo, aí eu vou na célula. Pastor, quando eu tiver tempo, aí eu vou começar a orar. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida nunca vai parar para que você possa buscar Deus. Sabe por quê? Hoje você está passando por um problema, amanhã é faculdade, depois vem os filhos, depois vem a construção da casa. A nossa vida vai viver sempre essa sequência. Nós sempre teremos afazeres, nós sempre teremos demanda. E aí então a gente precisa olhar para essa frase e de fato ser sincero conosco. A questão é que não é que a gente está sem tempo. A questão é que a gente não está atarefado demais. A questão, sabe o que é? É que Deus não é prioridade para nós, ponto. A verdade é essa, que não falta tempo, o que nos falta é prioridade. E o que eu queria te dizer nessa noite é que vir ao culto, participar de uma célula, irmãos, é bênção demais. Só que a caminhada cristã não se resume somente ao culto e à célula no meio da semana. A caminhada cristã é muito mais do que isso. A caminhada cristã é um relacionamento. E esse relacionamento, nós desenvolvemos ele diariamente. Sabe por quê? É bom demais vir no culto, ouvir uma mensagem e dizer amém. Porém, mais do que isso, o que Deus espera de mim e de você é priorizar a presença dele para que a gente possa buscar na segunda-feira antes do trabalho. Perceba, nós estamos falando aqui de um relacionamento diário, de um relacionamento constante. E aí então,
se nós nos contentarmos apenas com o culto de domingo e a célula uma vez por semana, me desculpe, mas estamos sendo religiosos demais e vivendo aquém do que Deus deseja para nós. Se essa for a nossa realidade, não amamos de verdade, e Ele não é a nossa prioridade. Se você se contenta só com o culto de domingo e com a célula uma vez por semana, você não sabe o que você está perdendo. Deus tem muito mais para nós. E aí quando a gente fala então, irmão, sobre essa prioridade, quando a gente fala sobre prioridade, nada antes da presença, é lembrar de que quando algo é prioridade para nós, nós vivemos para aquilo. Se algo é importante para nós, nós direcionamos a nossa vida para aquilo que é importante. João 6,38, o texto vai dizer, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus aqui, na verdade, ele está olhando para os discípulos e dizendo para os discípulos, ei, eu não estou aqui para fazer o que vocês esperam de mim. Eu não estou aqui somente para realizar milagres. Na verdade, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Irmão, se a preocupação de Jesus era fazer a vontade de Deus, qual que é a minha e a sua preocupação? E a pergunta para nós nessa noite é, será que nós estamos vivendo a vida que Deus deseja para nós? E aí eu gosto muito desse texto de Mateus capítulo 15, verso 8. O texto diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está falando isso para os fariseus, para os intérpretes da lei. E aí o que Jesus está dizendo aqui é, eu sei que vocês me honram com os lábios. Vocês sabem versículo de cor e salteado, vocês sabem de muita coisa. Mas o problema é que tudo que vocês falam é da boca para fora, porque na verdade eu sou do coração. E eu sei que no coração vocês estão distantes de mim. Só que essa palavra, irmãos, não é somente para os fariseus. Essa palavra é para mim e para você. Amém? Sabe por quê? Às vezes a gente vem no culto, a gente se emociona, a gente chora na presença de Deus, levanta a mão, põe aquela máscara de crente, sabe? Oh Deus, que dó. Mas no meio da semana, as pessoas nem sabem que você é um cristão no seu trabalho. No meio da semana, você é aquela pessoa que fala palavrão, você é a pessoa que não ora, você é a pessoa que não busca Deus. Perceba que nós não estamos muito distantes dos fariseus. Esse texto é algo que nós precisamos trazer para nós. Porque no domingo nós podemos aqui adorar a Deus com os nossos lábios, mas no meio da semana o meu e o seu coração pode estar distante dele. Será que de fato Deus é a nossa prioridade, irmãos? Quanto tempo eu e você nós estamos gastando com Ele? Sabe por quê? O tempo fala tudo de mim e de você. O tempo revela onde nós gastamos a nossa vida. E o meu desejo é que você saia daqui nessa noite entendendo que o objetivo de Deus para mim e para você é para que nós possamos crescer e avançarmos juntos. O meu desejo é que você saia daqui compreendendo que o culto não é suficiente, que uma vez na semana a célula não é o suficiente. Eu desejo mais, eu preciso de mais. Só que para que isso aconteça, eu preciso sair da zona de conforto e eu preciso buscar a Deus. Perceba, é justamente sobre isso. É essa intimidade que eu e você, nós precisamos buscar. Mas para que essa intimidade chegue, eu e você, nós precisamos tirar tudo aquilo que nos atrapalha de buscar a Deus. Jeremias 29:13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o nosso coração. Se existe uma forma de nós medirmos como está a nossa vida espiritual, é o quanto nós dependemos de Deus. Sabe por quê? Quem depende muito, ora muito. Quem depende pouco, ora pouco. E quem não depende nada de Deus, nem ora. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida de oração fala muito do quanto nós dependemos de Deus. Pastor, mas a minha vida é atarefada demais, eu não tenho nem tempo para orar. Já vimos aqui que essa é uma boa desculpa para quem não quer sair da zona de conforto. Eu sei que às vezes a sua agenda é extensa. Eu sei que às vezes é cansativo, irmãos. E aqui a gente precisa ser sincero. Tanto é que se você olhar para quem está do seu lado e perguntar se você está cansado, provavelmente ele vai te responder que sim. Se você olhar para o seu irmão e perguntar se você está bem, provavelmente ele vai te dar um sorrisinho falso e vai dizer, está tudo certo, mas na verdade não está.
Sabe por quê? Eu e você, nós estamos caminhando nessa vida, onde tem um turbilhão de informações, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí está corrido para todo mundo. Mas a questão é, no meio dessa correria do dia a dia, qual será a nossa prioridade? O que vai ser importante para mim? Porque se nós olharmos para a agenda de Jesus, era uma agenda extensa. As multidões o seguiam em todo lugar. Jesus, ele tinha que curar os doentes, expulsar os demônios, cuidar dos pobres, estar ali com os religiosos, trazendo ensinamento para eles. Ele tinha que orientar os seus discípulos, várias viagens longas a pé, momentos de pressão emocional, principalmente no Getsemane. Mas apesar de toda essa agenda lotada, Jesus não abria mão do relacionamento com o Pai. Irmãos, se nós quisermos tomar decisões certas, a gente precisa priorizar a presença dele. Jesus orou em diversas situações. Quando ele foi batizado, antes de começar o ministério público, ele orava de madrugada. Antes de escolher os 12 discípulos, ele orou. No Getsemane, ele ora. Na cruz do Calvário, ele também ora. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus, a todo momento, o que era importante para ele era estar na presença do Pai. Mas a pergunta para mim, para você nessa noite é: pastor, mas como que eu faço para viver isso na prática? Eu já compreendi o que é prioridade e eu estou nesse grupo, pastor. E aí então, nessa noite, eu queria conversar com você, dentro dessa mesma temática, quando o amor não vem somente de palavras. Quando o amor não vem somente de palavras. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Marcos, capítulo 1, verso de número 35. Marcos, capítulo 1, apenas o verso 35. Marcos, capítulo 1, verso 35. O texto diz assim: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Vamos ler de novo? Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Nós clamamos a direção do Teu Espírito Santo, ó Pai, no nome de Jesus. Nós desejamos, ó Pai, nessa noite, priorizar o Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, tira de nós todo mau hábito, ó Pai, tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença, Pai. Espírito Santo, Tu tens liberdade nessa noite para nos confrontar, para nos exortar, Pai. Assim nós oramos, louvamos e bendizemos ao Senhor. Amém e amém. Irmãos, Marcos capítulo de número 1 vai relatar o início do ministério público de Jesus. Se você voltar aí um pouquinho do verso 21 ao verso 34, antes do verso que nós lemos, você vai ver como que foi o dia de Jesus. E aí, se você ler aí, você vai ver que Jesus no dia anterior, ele passou o dia todo ensinando nas sinagogas. Ele foi lá e curou a sogra de Pedro, ele curou vários doentes e expulsou diversos demônios. Então, foi um dia um tanto quanto extenso e intenso, se podemos assim dizer. Mas, logo no verso de número 35, nós nos deparamos com uma realidade. Depois de um dia tão pesado quanto esse, de ficar o dia todo pregando na sinagoga, curando gente, expulsando demônio, ensinando pessoas, o texto que nós acabamos de ler vai dizer que no dia seguinte, Jesus se levanta de madrugada e ele vai orar. O que eu queria compartilhar com você nessa noite são alguns pontos práticos para que eu e você pudéssemos compreender, para que nós não possamos amar a Deus somente de palavras, mas nós vamos desenvolver atitudes práticas que vão impactar a nossa história. Primeiro ponto para a gente conversar nessa noite, olhando para esse texto, o que Jesus nos ensina é o que nós chamamos de prioridade. O texto vai dizer que, tendo se levantado de madrugada.
Madrugada é 10 horas da manhã, João? Não, né? Madrugada é 7 horas da manhã? Também não. Madrugada aqui é por volta de 2 a 3 horas da manhã. Jesus se levanta cerca desse horário para buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Antes do dia sequer iniciar, antes de Jesus fazer tudo que ele teria que fazer, ele já define a prioridade dele. A minha prioridade é buscar a Deus. Quando Jesus acordava, ele já buscava de imediato a presença de Deus, para que Deus pudesse guiá-lo ao longo daquele dia. Pergunta, quando você acorda, qual é a sua prioridade? Quando você se levanta, qual é a sua prioridade? Ah, pastor, deixa eu ligar o Wi-Fi aqui, né? Vamos ligar o Wi-Fi. Na hora que você liga o Wi-Fi, dispara aquele monte de mensagem. Ou talvez a sua prioridade é entrar no YouTube, né? Vamos ver o que deu no tarifaço. Quais são as nossas prioridades quando nós acordamos? Sabe por quê? Quando a gente fala de prioridade, é sobre aquilo que vem em primeiro lugar. Se eu desejo fazer uma faculdade, eu vou estudar de noite para poder passar nessa faculdade. Se eu quero construir uma casa, eu vou fazer de tudo para construir aquela casa. E aí eu estou passando por esse processo lá em Varginha. E agora eu não tenho nem paz para comer uma pizza mais. Porque na hora que eu estou comendo a pizza, eu olho para a Bruna e falo, 3 sacos de cimento. 2 sacos de cimento. Dá para comprar um T de 25. E a gente já começa porque você começa a abrir mão de coisas para você, para poder viver o que? Nessa prioridade. Então, quando eu determino que algo é importante para mim, eu abro mão de muitas coisas para poder me dedicar a isso. E aí então, é no meio dessa correria, depois de um dia exaustivo, Jesus arruma um tempo para buscar a presença de Deus. Porque o que direcionava o ministério de Jesus era a direção de Deus. E por isso, então, ele o buscava. E aí nós precisamos compreender, irmãos, que quando nós falamos de oração, a oração ela pode poupar muito nosso tempo. Sabe por quê? Tem situações ao longo das nossas vidas que talvez nós resolveríamos em 5 minutos, mas a gente fica quebrando cabeça para tentar resolver do nosso jeito e aquilo perdura 1 semana, 1 mês, 1 ano. Quando, na verdade, se nós buscássemos a Deus, Ele nos daria o direcionamento para que a gente pudesse resolver aquilo da melhor forma possível. Se nós priorizarmos a Deus, nós vamos colher as bênçãos do Senhor. Pastor, agora o senhor falou minha língua. Até que enfim, né? Se eu orar, eu vou receber algo da parte de Deus. E aí eu gosto desse texto, Mateus 6,33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual que é o problema? Que eu e você, nós passamos a semana inteira correndo atrás de coisas. E quando essas coisas não chegam até nós, a gente chega diante de Deus para orar pedindo coisas. Quando, na verdade, a nossa oração precisava ser: Deus, que seja feita a sua vontade. Irmãos, não é sobre quantas vezes a gente vem na igreja no mês. Não é sobre quantas vezes você vai na célula ao longo da semana. Mas é sobre um relacionamento diário. Se você vem no culto todo domingo, você vai na célula toda semana, parabéns. Você não está fazendo mais que a tua obrigação. Porque um discípulo de Jesus, ele vai procurar isso. Ele vai vir no culto, ele vai na célula, mas um discípulo de Jesus vai se relacionar com ele dia após dia. Porque para nós, somente o culto de domingo não é o suficiente. Para nós ouvir na célula uma vez por semana não é o suficiente. Nós desejamos mais. Só que para nós é melhor a gente ficar na zona de conforto e vir só no domingo, né? Não, o pastor prepara a mensagem para nós, vai dar mastigadinho para nós. Não, porque na célula está tudo mastigadinho, é uma bênção. Mas eu queria te desafiar a estabelecer Deus como prioridade na sua vida. Eu queria te desafiar todos os dias pela manhã, ao acordar, ao invés de ligar o Wi-Fi e entrar no Instagram, eu queria te desafiar a buscar a presença de Deus todos os dias, incansavelmente. Amém? Em segundo lugar, a gente precisa falar um pouquinho sobre sacrifícios. Se nós compreendemos que Deus precisa ser a nossa prioridade, a gente precisa falar sobre sacrifícios. Mas eu não estou dizendo sobre sacrifícios relacionados ou condizentes à salvação. Nós bem sabemos que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
Então, quando eu falo sobre sacrifícios, eu não falo sobre salvação. Mas quando eu falo de sacrifícios, eu falo de crescimento espiritual e santificação. Se você olhar no texto, ainda no verso 35, olha o que o texto vai dizer. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro. Deixa eu te perguntar uma coisa. É fácil acordar às 3 horas da manhã para orar todo dia? Vamos ser sinceros? Olho no olho aqui? É fácil? Você fala, pastor, que delícia que é acordar 2 horas da manhã para orar. Pastor, jejuar é bom demais. Mentira. A verdade é que, por vezes, isso é penoso para nós. Só que Jesus está acordando aqui de madrugada, quando ainda era escuro, para buscar a presença de Deus. Irmãos, não é fácil. Essa semana lá em Varginha, bateu um frio. Era 5:30 da manhã, João, acordo para fazer devocional. Na hora que eu acordei 5:30 da manhã, que eu coloquei o pezinho para fora da cama, já bateu aquele vento frio. Eu falei, o quê? Eu vou ficar aqui mesmo. Porque é difícil. Mas a gente precisa falar sobre sacrifícios. E aí então eu me levantei naquele frio, fui lá e fiz o meu chazinho, porque agora eu estou ficando velho, e aí eu estou amando um chazinho agora, de camomila. Só não pode tomar o de mulungu, né? Porque de mulungu derruba a gente. E aí então, fazer os nossos sacrifícios, irmãos, precisa ser falado isso para nós. Sabe por quê? Hoje, infelizmente, poucas igrejas pregam sobre esse sacrifício. Poucas igrejas falam, vem do jeito que você está, Deus te ama, está tudo certo. Não está certo não. Se você creu no Evangelho, se o Espírito Santo de Deus habita, reside dentro de você, precisa ocorrer uma transformação. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, é todos os dias essa mudança. É todos os dias o que? Fazendo esse sacrifício. Nós somos salvos pela graça, mas a santificação requer de mim e de você um preço a ser pago. E aí então, que preço a ser pago é esse? Eu preciso me sacrificar. Pastor, mas eu trabalhei tanto essa semana. Pastor, acordei cedo todo dia. Domingo é o único dia que eu tenho para descansar, pastor. Eu mereço dormir até mais tarde. Amém. Que Deus te abençoe. Mas sabe o que isso revela para nós? Na verdade, isso revela para nós que para você é mais importante ser feliz do que buscar Deus. Para você é mais importante você descansar do que você buscar Deus. Para você é mais importante o bem-estar do que você buscar a Deus. Pastor, eu não quero me sacrificar. Isso é o que nós mais ouvimos hoje. E aí é um pecado que essa geração tem cometido, que é o que nós chamamos de hedonismo. E aí então, o que é o hedonismo? O hedonismo é uma filosofia que vai pregar o que? A satisfação pessoal. O que importa é ser feliz. O que importa é que você tem que descansar. O que importa é que você precisa vir em primeiro lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Para priorizar a presença de Deus, nós precisamos andar em santidade. Mas para andar em santidade, nós precisamos ofertar sacrifícios a Deus. E aí nós vivemos em meio a uma geração que diz amar a Deus somente da boca para fora, mas na verdade não se dispõe a se sacrificar por Ele. Pastor, eu venho no culto, mas não me fala para parar de fazer tal coisa não. Pastor, eu venho no culto, mas isso aqui eu não vou abandonar não. Sabe o que isso revela para nós? Que você está disposto a seguir a Cristo somente da boca para fora. Que você de fato não quer se sacrificar pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quais são esses sacrifícios que eu e você precisamos fazer? Por muitas das vezes o sacrifício é, se a sua vida é pesada, se são muitas demandas, talvez o sacrifício que você vai ter que fazer é acordar um pouquinho mais cedo mesmo. É pôr o celular para despertar, acordar no mesmo horário do João, né, João? Junto com as galinhas. E as primeiras semanas vai ser difícil, vai ser penoso de certa forma, porque você não está acostumado, mas é o sacrifício que a gente precisa fazer, porque antes de começar o nosso dia, nós precisamos buscar a presença dEle. Talvez o sacrifício que eu e você teremos que fazer é sair do Instagram. Ah, pastor, mas eu uso o Instagram para evangelizar. Mentira, não usa nada. Você fica lá o dia todo, vendo a vida dos outros, correndo reels, vendo vidinho de 30 segundos. O nosso sacrifício talvez é diminuir o nosso Instagram. Talvez o nosso sacrifício é rever a nossa agenda e ver o que está consumindo a maior parte do nosso tempo. E aí eu queria te propor um desafio.
depois do culto, na hora que chegar na sua casa, entra aí nas configurações do seu celular, tem um aplicativo aí nas configurações chamado tempo de uso. Aí você entra lá em tempo de uso e vê aonde você está perdendo a maior parte do seu tempo. Falar sobre fazer sacrifícios, irmãos, diante de todos os compromissos que nós temos ao longo da semana, a premissa, aquilo que vem em primeiro lugar, precisa ser Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto. Ah, pastor, mas é difícil demais. Deixa eu te falar um negócio. Não é sobre nós gostarmos ou não, mas é sobre fazer aquilo que é certo. Não é sobre gostar ou não, mas é sobre fazer aquilo que é certo. Eu não sei se você se recorda, mas algumas semanas atrás estourou uma música do Drops. E essa música se chama É Ele. E aí eu lembro que quando eu me deparei com essa canção, eu olhei para a Bruna e falei, que letra maravilhosa. Só que na hora que eu comecei a cantar, eu fiquei constrangido. Sabe por quê? A letra diz assim: é Ele por quem estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu olhei para essa parte da música e eu pensei e falei, Deus, o que eu estou perdendo? Qual que é o sacrifício que eu estou dando para o Senhor? E aí eu conversei com a Bruna um dia lá em casa e eu falei, a verdade é que eu preciso me sacrificar ainda mais. A questão é que eu preciso deixar coisas que são importantes para mim, para priorizar a presença de Deus. Falar sobre sacrifícios, irmãos, é compreendermos que se Deus não for a nossa prioridade, a gente não vai colocar Ele na nossa agenda. A gente precisa orar mesmo quando a gente não quer. A gente precisa ler a Bíblia mesmo quando a gente não quer. Porque não é sobre querer ou não, é sobre fazer aquilo que é certo. E aí o que é certo? Deus nos criou para ser a imagem e a semelhança dEle. Então a gente vai buscar. A gente vai se quebrantar. Nós estaremos dispostos a nos sacrificar para que Ele seja a prioridade das nossas vidas. E a pergunta para nós concluirmos esse segundo ponto é: quais são os sacrifícios que nós estamos oferecendo a Deus? O que tem consumido a maior parte do nosso tempo, irmãos? Terceiro ponto, olhando ainda para esse texto, o texto vai dizer para nós que, tendo Jesus se levantado, Ele saiu para orar. Nós estamos aqui diante de uma atitude, o fato de se levantar e o fato de sair. Irmãos, nessa noite nós estamos aqui aprendendo que Deus precisa ser a nossa prioridade. E aí você pode estar balançando a sua cabeça e dizendo, amém, pastor, é isso aí mesmo. Mas o que eu queria te desafiar é, depois de ouvir essa mensagem, o que a gente vai fazer? Quando a semana se iniciar, o que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa atitude? Nós precisamos agir, nós precisamos nos levantar. Eu estou cansado, mas mesmo assim eu vou abrir mão de coisas que são importantes para mim, porque Deus é tudo para mim. Hoje está frio, mas eu vou levantar um pouquinho mais cedo, porque Ele é tudo para mim. Eu estou desanimado, mas eu vou orar, eu vou buscar a Deus mesmo desanimado, porque Ele é Deus e Ele é tudo para mim. Perceba, falar sobre atitude é sobre colocar a mão na massa, é sobre não somente cruzar os braços e ficar dizendo amém, glória a Deus, que assim seja. Não, é vida prática, é teoria, é dia a dia, é vivência. É isso que eu e você precisamos desenvolver, sabe por quê? O que nós mais vemos que essa geração ama é terceirizar. Já percebeu isso? Principalmente no trabalho. O que as pessoas mais gostam de fazer é terceirizar. Ô fulano, faz isso aqui para mim. Ô fulano, faz aquilo outro. Ô ciclano, faz dessa forma para mim. E terceirizar, guardar as devidas proporções, é bom demais, irmãos. Eu não sei se você percebeu, mas se fosse para o André tocar tudo aqui sozinho, não ia rolar. Louvado seja Deus que tem o ministério de louvor, tem o pessoal da recepção, tem os presbíteros, porque se fosse para a gente fazer tudo, a gente não daria conta. E aí então tem coisas que a gente precisa terceirizar, mas tem outras coisas que a gente não consegue terceirizar. E sabe o que a gente não consegue terceirizar? O nosso crescimento espiritual. Ah, mas a oração do pastor é ungida, é abençoada. Não, irmão, a oração é igual a tua. Você só precisa entrar no secreto e buscar Deus. Mas percebe que a gente gosta de terceirizar?
Não, pastor, não precisa de devocional, não. O pastor é pago para isso mesmo, ele precisa nos alimentar no domingo. Não, pastor, para que orar? O líder de célula está ali para estudar a semana inteira, para trazer mastigadinho para nós. A gente ama terceirizar coisas. Mas deixa eu te dizer algo. A vida espiritual a gente não consegue terceirizar ela. O seu crescimento vai depender do quanto você busca Deus. O seu avanço espiritual, a sua progressão, vai depender do quanto nós o buscamos. Quem pode cuidar da nossa saúde espiritual é somente você. Somente nós podemos buscar a Deus no secreto. Somente nós podemos nos alimentar da presença dEle. Então, atitude é sobre isso. O que você vai fazer nessa semana? A gente vai sair da zona do conforto, ou mais uma vez, a gente só vai bater no ombro e dizer, a palavra foi bênção, amém, louvado seja Deus. Mas e agora o que a gente vai fazer depois dessa palavra? Atitude. Para nós priorizarmos a Deus, nós precisamos desenvolver atitude. Em quarto lugar, a gente precisa falar sobre solitude. O verso de número 35 vai dizer que Jesus foi para um lugar deserto orar. Olhando para esse texto, o que Jesus estava buscando é o que nós chamamos de solitude. Um lugar quieto, um lugar de solidão, aonde será somente quem? Eu e Deus. Você imagina se Jesus levanta de madrugada para poder orar junto com os discípulos? Ô Jesus, vamos aproveitar que você acordou aí? Me explica esse negócio aqui. Ô Jesus, vamos aproveitar que só está nós dois aqui, vamos falar baixinho para não acordar o resto. Mas o senhor pode me dar um discipulado nisso aqui? Jesus não ia conseguir orar, irmãos. E aí é por isso então que Jesus ele vai para um lugar secreto, para um lugar deserto, porque é nesse momento que ele vai buscar a direção da parte de Deus. E aí eu me lembro desse texto de Mateus, capítulo 6, verso de número 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que o vê no secreto o recompensará. Irmão, sabe qual que é a boa nova que eu trago para você nessa noite? O texto que nós acabamos de ler vai dizer que se nós o buscarmos no secreto, ele vai nos recompensar. A boa nova que eu te trago nessa noite é que todos os dias Deus está no secreto. O problema é nós que não vai no secreto todo dia. O problema somos nós que não o buscamos diariamente. O problema, na verdade, não está em Deus, o problema, na verdade, está em nós. E aí eu acho maravilhoso o final do texto, porque o final do texto vai dizer que ele vai nos recompensar. Amém, pastor, vou entrar ali no secreto e vou pedir uma Porsche para Deus, então, e ele vai me recompensar. Eu vou entrar no secreto e eu vou pedir coisas materiais e ele vai me recompensar. Ei, não é sobre coisas materiais, mas é sobre a vida espiritual. A recompensa aqui, sabe o que é? É que ele vai nos abençoar todos os dias. A recompensa aqui é, ele vai responder às nossas orações. A recompensa aqui é, ele vai tirar a nossa ansiedade, ele vai tirar o nosso medo. A recompensa aqui é, ele vai transformar a nossa história. A recompensa aqui é, ele vai mudar a vida dos nossos filhos. Perceba, é justamente sobre isso. Não é sobre algo material, mas é sobre algo espiritual. Irmãos, essa semana lá em Varginha eu fui visitar uma irmã da nossa igreja e ela chegou há pouco tempo na igreja. Ela saiu do presídio, ela acabou engravidando no presídio e eles começaram a frequentar a nossa igreja. E eles são de uma família muito simples. E aí então, eles ganharam o bebê e na segunda semana o bebê já foi internado na UTI com bronquiolite. E aí então começa a saga de orar pela vidinha da Manu. Com apenas 3, 4 semanas ela já estava na UTI. E dia após dia nós estávamos orando e clamando a bênção de Deus sobre a vida da Emanuela. Fez agora 1 mês e 6 dias que ela está na UTI e vai ter que fazer traqueostomia agora. E eu fui visitar eles na sexta-feira. E chegando lá, sexta-feira, na UTI de Varginha, eu me deparei com a mãe, e na hora que ela me viu, ela já abriu a boca a chorar. E aí ela começou a compartilhar, pastor, no começo eu estava reclamando do porquê que a gente estava na UTI. Mas hoje eu entendi o porquê que nós estamos aqui, pastor. O senhor não vai acreditar, mas eu aprendi a orar. Pastor, sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou orando às 3 horas da manhã, todos os dias, eu e o meu esposo.
pastor, nós passamos por uma experiência essa semana e eu preciso compartilhar com o senhor. Eu falei, conte. Ela falou, pastor, essa semana a gente estava aqui e as fraldas dela tinham acabado. A gente não tinha fralda, pastor. Sabe o que eu fiz? Eu orei a Deus. Depois que eu terminei a minha oração, pastor, não deu 5 minutos. O pessoal da recepção me chamou, uma moça chegou ali e entregou um pacote de fralda para mim, sem falar nada. Pastor, sabe o que eu mais estou aprendendo ao longo desses dias que nós estamos aqui na UTI? É que independente de tudo que está acontecendo na nossa vida, Deus tem sido fiel. Deus está nos abençoando. Deus está falando aos nossos corações. Sabe por quê? Ela aprendeu que o momento de solitude dela tem sido na UTI de um hospital, vendo a sua filha entubada. Irmão, você faz ideia disso? De você olhar para uma criança de 1 mês e pouco, e mesmo num cenário caótico como esse, você olha para Deus e você vai dizer, Ele é bom, Ele continua sendo Deus, Ele não perdeu o seu controle. Irmãos, isso é maravilhoso, porque quando nós priorizamos a nossa vida no secreto, Ele vai nos recompensar, Ele vai responder às nossas orações, Ele sabe dos nossos anseios e das nossas necessidades. Quinto e último ponto, o texto finaliza no verso 35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Irmãos, a gente precisa falar um pouquinho sobre constância. Como é bom estar na presença do nosso Deus. Eu me lembro de Filipenses 1:23, apóstolo Paulo dizendo que é incomparavelmente melhor estar na presença do nosso Deus. Irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, é ali que a gente quer ficar. Eu compartilhei com a Bruna, essa semana eu tive uma experiência que para mim foi algo extraordinário. Eu estava lá em casa preparando a pregação, e eu estava ouvindo um pastor, e o pastor estava pregando, e no momento da oração, eu fechei os meus olhos. Irmãos, naquele momento, parece que aquela oração estava vindo de encontro ao meu coração. Eu abri a boca a chorar, para variar. Irmãos, que delícia. Eu falava para a Bruna, eu não sei te explicar, só sei que era maravilhoso estar na presença dele, só sei que era gostoso estar ali chorando e olhando para dentro de mim, falando como que o Senhor pode me amar, mesmo sendo um pecador miserável, o Senhor me escolheu. Irmãos, falar sobre constância é falar justamente sobre não somente vir ao culto ou ir uma vez na semana na célula, mas é permanecer fiel todos os dias, de segunda a segunda-feira. O texto vai dizer que ali ele orava, ou seja, era uma constante, era um hábito que Jesus então tinha. E aí então Jesus passava tanto tempo orando, que os discípulos olhavam para ele e perguntavam, ei mestre, como que o Senhor consegue orar tanto assim? Ensina-nos a orar. E aí então Jesus vem e ensina a oração do Pai Nosso. Irmãos, o que eu e você precisamos desejar ardentemente todos os dias é estar na presença dEle. O que eu e você precisamos desejar ardentemente é estarmos conectados com o Pai. E para a gente finalizar, quem prioriza Deus vai experimentar mais de Deus. Quem prioriza Deus vai experimentar mais de Deus. Irmãos, Deus vai mostrar a direção para nós, só que a gente precisa buscar Ele. Ao longo dessa semana, você quer ouvir a Deus? Priorize a presença dEle. Ao longo dessa semana, você precisa tomar uma decisão muito importante na sua casa, no seu trabalho. Priorize a presença de Deus, porque Ele vai te dar essa direção. Quando o amor, então, não é somente por palavras, nós colocamos Deus como prioridade. Nós ofertamos sacrifícios a Deus. Nós desenvolvemos atitudes. Nós buscamos a solitude. E nós vamos permanecer fiéis. Nós seremos constantes. E eu queria te trazer esse desafio ao longo dessa semana. Que você priorizasse a presença de Deus. Que ao acordar, o que primeiro nós vamos fazer é, Pai, o Senhor é tudo para mim. Nós vamos te buscar.
Pastor, mas eu acordo muito cedo, não dá tempo. Busca Ele no seu horário de almoço. Pastor, o horário de almoço é muito corrido. Busque a Deus antes de dormir. Pastor, mas eu chego muito cansado em casa. Levanta de madrugada e ora. A questão é que a gente precisa parar de dar desculpa e ter atitude. E valorizar a presença de Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria te desafiar nessa noite, abrir o seu coração para Deus. O Ministério de Louvor pode vir à frente. Eu queria te desafiar a sair da sua zona de conforto. Será que de fato Deus tem sido a nossa prioridade? Se a sua resposta for não, seja bem-vindo ao time daqueles que querem priorizar a presença de Deus. Quais são os sacrifícios que eu e você precisamos fazer ao longo dessa semana para permanecermos em santidade, para que nós possamos avançar espiritualmente, em nome de Jesus?